Ao longo de toda a história da cartografia, inúmeras são as projeções que foram utilizadas, cada uma delas com suas características próprias, orientadas para atender a uma finalidade específica. Idealizada no século XVI, a projeção cilíndrica de Mercator tornou-se a preferida dos navegantes, por ser a única em que as direções podiam ser traçadas em linha reta sobre o mapa. Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são linhas retas. Vou marcar isso aqui, ó, paralelos e meridianos, né? Linhas retas, que se cruzam formando ângulos retos. Pertence ao tipo chamado conforme, porque não deforma os ângulos, preserva a forma dos continentes. Uma característica da projeção mais utilizada pelos europeus no século XVI é, então está perguntando aqui, olha, qual que é a principal, ou melhor, qual que é a característica, né, da projeção mais utilizada pelos europeus do século XVI. Vamos lá. Letra A. Manter as áreas de seus territórios. Está errado. Trata-se de uma projeção conforme. Ele manteve a forma, não a área. Quem preservou a área dos continentes foi, sobretudo, Petteres, né, em sua projeção, que é uma projeção muito mais jovem, é uma projeção do século XX. Letra B. Seria uma característica, né, da projeção mais utilizada pelos europeus do século XVI, visar a uma representação cartográfica equilibrada dos países, colaborando para a navegação. Você não tem uma representação cartográfica equilibrada dos países. Por quê? Olha só, à medida que aumenta-se a latitude, a distorção aumenta muito. Trata-se de uma projeção cilíndrica. Então não tem como as áreas de elevadas latitudes serem representadas de maneira fidedigna. Elas serão distorcidas. Por isso não existe um equilíbrio. Não pode ser a B. Letra C. Apresentar a África com suas efetivas dimensões. A gente já para por aqui, né? Não com suas efetivas dimensões, uma vez que trata-se de uma projeção conforme, ou seja, preserva a forma, não preserva a área. Então a área do continente africano foi bem distorcida, assim como a área do continente europeu. A projeção de Mercator é uma projeção eurocêntrica, a Europa no centro e bem maior do que realmente é. Letra D. Provocar grandes distorções nas latitudes mais elevadas, valorizando o hemisfério norte. Eis o gabarito da questão. À medida que aumenta-se a latitude, a distorção também aumenta. Uma das justificativas para a distorção que existe no continente europeu, quando representado através da projeção de Mercator. Letra E. Conservar a equivalência das áreas. Errado. Nós temos uma projeção conforme. A área não foi preservada. Portanto, gabarito letra D.